Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, galera, nos apoie, deixa no seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e se notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Falando tudo sobre o Flamengo, que é líder do Brasileirão, né? Colocou aí o Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino, todo mundo para trás aí, e aí se tornou líder do Brasileirão. E falar um pouquinho também sobre o sorteio da Libertadores, onde o Flamengo vai enfrentar o Internacional. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Ter qualidade, até porque emoção a gente sabe que nunca falta. Quando você olha as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, vê o Flamengo líder, de volta à liderança com 24 pontos, seguido pelo Cruzeiro 23, o Bragantino 23, o Palmeiras 22. O Palmeiras caiu de primeiro para quarto, né? O Flamengo assumiu a liderança, o Cruzeiro assumiu a vice, o Bragantino é o terceiro. O Fluminense encostado neles, né? Chega a 20 pontos, está a 4 do líder. E o Bahia, nesse momento, fechando o G6, que é a zona da Libertadores, caso o Botafogo vença o Ceará quarta-feira, o Botafogo toma do Bahia a sexta posição, mas por enquanto é o que temos. Você conclui que o problema do Campeonato Brasileiro, põe aqui pra gente, por favor, o problema do Campeonato Brasileiro não é a emoção, nunca foi. A gente sabe que aqui emoção não falta. Agora, passadas 11 rodadas, eu acho que dá para ficar com gosto amargo, que a gente tem visto poucos bons jogos. E vou falar assim, olhando esse painel, tem pouco time no Brasil, na minha opinião, que mereça a sua atenção se você não é torcedor dele, né? Então, assim, claro que o palmeirense vai ver o time dele, o corintiano vai sofrer com o time dele, o santista vai querer ver o time dele sempre. Agora, pensando na qualidade, no entretenimento, você não é torcedor de um clube, mas quer curtir um bom espetáculo. Olha, vou ser realista e vou dizer que, tirando o Flamengo, o time das goleadas, né, do 5-0 no Fortaleza, do 6-0 no Juventude, do 4-0 no Corinthians, tirando o Cruzeiro, que eu vi também fazer grandes jogos, Cruzeiro 3-0 Bahia, o jogo de ontem contra o Palmeiras, tirando esses dois, assim, tá difícil encontrar time para te divertir no Campeonato Brasileiro no momento, tá difícil, cara. Posso só acrescentar um ponto? O que eu acho em comum de todas essas equipes, e somando o Mirassol, não estou falando que eles estão jogando, que o jogo é bonito, mas para mim são as melhores equipes treinadas no Brasil. Elas executam tudo bem, assim, claro que tem derrotas. Flamengo, Cruzeiro e Mirassol? Não, Bragantino, Palmeiras, Fluminense, Bahia e Mirassol. Acho que, assim, são as equipes que têm melhores treinamentos, assim. Dentro dessa realidade que a gente fala de muitos jogos, muitos treinadores falando que não tem tempo para treinar, pouco tempo para trabalhar. Dentro dessa realidade, essas 7 equipes, para mim, são as equipes que executam melhor e que me parecem melhor treinadas, assim. Não estou falando que ser melhor treinada, ela não vai perder jogos, não é isso. Mas dentro do contexto de jogo de todas essas 7 equipes, elas são extremamente bem treinadas, com bons trabalhos das comissões técnicas. O Cruzeiro, um time que ascendeu, né, mais de 20 jogos agora do Léo Jardim, e ele já dava pintas desde o primeiro jogo dele, né, quando ele faz aquela grande mudança no jogo contra o São Paulo, que o time iria decolar e decolou. O Red Bull Bragantino também é uma equipe que herdou muitas coisas do Caixinha, muitas coisas positivas, principalmente marcação no campo de ataque, e aí o Seabra aprimorou a defesa, que era onde o time tinha muita dificuldade, né, na transição defensiva, e ele conseguiu fazer com que o time ficasse mais seguro. O Palmeiras é o trabalho do Abel, que a gente já conhece, né, esse ano ainda com um elenco muito melhor, muito mais recheado. Eu acho que é o time que que eu espero um pouco mais. Acho que o Palmeiras, de todos esses, eu acho que ele ainda tem margem para evolução. O Fluminense com o Renato, muito bem organizado. Fiz alguns jogos do Fluminense nessa fase de mudança de treinador e é um time que sabe o que tem que fazer. E o Bahia, junto com o Mirassol, o trabalho do Rogério no Bahia, assim, dá prazer de assistir os jogos do Bahia. Mas concordo com você. Eu acho que a gente está num nível técnico crítico. Eu pensei assim, vou pensar qual critério pode embasar a gente para estabelecer se um campeonato é bom, é ruim, é legal, é chato. Eu acho que é a quantidade de times legais para ver, de atrações. Por exemplo, eu poderia apelar para números. Fui fazer um levantamento, o Campeonato Brasileiro desse ano está com uma média de 2,19, mas os números não me dizem muita coisa. Ano passado foi 2,44, a Premier League, que é o melhor campeonato nacional de clubes do mundo, teve média 2,93, num ano que nem foi assim dos melhores da Premier League. Não teve tantos times legais, mas muito mais do que a gente, na minha opinião. Então eu olho para esse painel, assim, o Palmeiras, eu sei que ele vai competir sempre, ele vai disputar todos os títulos, mas tá legal ver o Palmeiras jogar? Eu acho que não. Bom que na minha opinião, não. Ele vai disputar. Agora, tá legal? Eu acho que não. O Bahia é um time super bem treinado, super. Só que falta elenco, na minha opinião, para o Bahia ser atraente. Pô, quero ver um jogo do Bahia. Se você tá ligado muito em tática, organização, o Bahia vai te entregar isso.
Igualmente o Bragantino. O time é super bem organizado, mas assim, não acho que o Bragantino pegue as pessoas pelas mesmas razões do Bahia. O Palmeiras, por exemplo, para dar um exemplo, o Palmeiras marcou menos gol nesse campeonato que o Mirassol. O Bahia tem 12 gols em 11 jogos. É menos gols do que o Mirassol. São Paulo tem 9 gols no campeonato em 11 jogos. O Santos tem 8. Né? É um martírio assistir o Corinthians jogar, por exemplo. Então, espero que o Botafogo ainda consiga melhorar, seguir evoluindo. Mas até aqui a minha sensação é de que tem pouco time legal para ver jogar e destaco essas maravilhosas exceções que são o Flamengo e Cruzeiro, que dão gosto de ver jogar. Eu ia acrescentar exatamente o Botafogo, porque o Botafogo, se vence o Ceará na quarta-feira, chega aos mesmos 18 pontos do Bahia, inclusive ultrapassa o Bahia e assume a sexta posição. Entra aqui. E aí, assim, aí vai ser aquela interrogação que a gente falou do que vai ser o Botafogo nessa janela, esse período pós-mundial. Cara, eu não consigo não atrelar a questão física a essa queda de qualidade técnica que a gente está vendo nesse primeiro 1/3 do Campeonato Brasileiro. Porque se a gente for olhar para dentro dos próprios jogos, a gente fala de regularidade, mas dentro dos próprios jogos é difícil a gente encontrar uma equipe hoje no futebol brasileiro que inicie o jogo e termine o jogo na mesma toada, no mesmo rendimento. Tudo bem, o Flamengo ontem fez uma partida do início ao fim, uma excelente partida contra o Fortaleza. O próprio Cruzeiro ontem, depois que faz o 2-0 também, o contexto de um jogo diferente, porque abre 2-0 muito cedo, mas depois controla completamente o Palmeiras. Mas se a gente for pegar os principais jogos do futebol brasileiro, desse Campeonato Brasileiro, ou você tem uma equipe que faz um primeiro tempo bom e no segundo morre, Fluminense. ou você tem uma equipe que começa muito lento o jogo, dormindo e depois acende. O Internacional é uma equipe que tem acontecido muito isso. Começa o jogo numa intensidade completamente diferente, aí no segundo tempo, então assim, dificilmente a gente consegue ver uma equipe que comece o jogo numa toada, numa intensidade, pressionando e consiga terminar o jogo, mesmo com 5 substituições. Então, para mim, a parte física tem uma relação assim muito direta. Essa quantidade de jogos, praticamente todos os times que jogaram que jogaram Libertadores e Estadual e Campeonato Brasileiro fizeram nesse mês de maio agora 9 jogos em 30 dias. Acho que mais da metade da tabela teve um calendário de 9 jogos em 30 dias no mês de maio. A gente recebeu o Renato Paz e ele falou sobre isso. Ele fez uma analogia assim com faculdade. E ele falou que assim, se aprende na aula, né? E aí se pratica na prova. Perfeito. E aqui no Brasil é só prova. Prova. O Ceará também é um confronto direto, esse de quarta-feira no Newton Santos. Pode chegar a 18 também. O Ceará também pode chegar a 18 e passa o Bahia nos critérios de desempate. Então, Botafogo ou Ceará, se tiver um vencedor nesse jogo, eles vão para a 6ª posição hoje, a última posição com vaga na Libertadores. Diga, Ricardinho. Eu acho que essa é uma questão para os clubes se debruçarem, a CBF se debruçarem, eles sonham em montar uma liga. Eu tenho certeza que os grandes clubes do mundo, Real Madrid, City, Bayern, PSG, eles sabem que eles são também produtos de mídia mundial, que eles competem pela atenção das pessoas no mundo inteiro e que eles têm que entregar um bom espetáculo, senão eles não vão ter uma audiência mundial, já que ninguém torce ferrenhamente, ou pouca gente torce ferrenhamente. Então você assiste a um jogo de Europa para ver um bom futebol. Eles têm essa consciência. E no Brasil, a gente acha que a paixão basta. Você vai falar sempre com quem é apaixonado, ele vai ser sempre apaixonado pelo seu time, ele pode jogar uma porcaria, vai estar sempre lotado o estádio. E assim, eu acho que essa visão vai ter que mudar com o tempo. Porque a gente está concorrendo com muita coisa hoje, o futebol. Ela é limitada, né? E se o futebol não for uma coisa agradável, vai ser difícil. E vou discordar só de você dos estrangeiros, porque a Inglaterra e a Espanha nunca formaram tantos jogadores, eles estão invadidos até mais do que a gente por estrangeiros. Eu acho que é uma questão de política dos clubes mesmo, de formar jogador. Se eles estão abdicando de formar jogador para contratar estrangeiro, é um erro. Tem que ser as duas coisas somadas, como é hoje na Inglaterra e na Espanha. É porque vai chegar uma hora que a conta também não vai fechar. Mas quantos estrangeiros podem na Inglaterra e na Espanha? Cara, depende. Conceito de comunitário, né? Então, qualquer jogador que nasce na Europa não é estrangeiro na Inglaterra. Então, é mais do que a gente. Não, e a gente também não tem muita paciência para o garoto maturar, né? A gente quer que o garoto... Muitas vezes ele está mal formado e quando ele chega na equipe principal, se ele não joga bem... É o que eu falo, eu uso sempre esse exemplo, mas tem inúmeros, né? O Flamengo ele vai gastar dinheiro com o Michael e o Luiz Araújo e ele não tem na base um jogador que supra essas duas necessidades. Eu não estou falando que eles são os jogadores ruins, não é isso. O Luiz Araújo é incrível, o Michael é um jogador que muito solícito, que ajuda muito. Mas como que na sua base de um time tão organizado financeiramente você não tem 2 jogadores com esse perfil? Você precisa gastar muito para trazer de fora.
porque a gente também não dá tempo para maturar. E também temos dificuldades na formação, dificuldades nas categorias de base. A gente fala muito do Palmeiras, dessa revolução que o Palmeiras fez na base, e hoje a base é uma realidade para o time principal do Palmeiras, mas quanto tempo demorou para isso acontecer? Mais de 10 anos de trabalho. E com muitos estrangeiros também no time. O Palmeiras segue revelando. Então, eu acho que é uma questão segue gastando de clube também. a clube. Claro, gente, o Real Madrid, o time titular, o 11 ideal do Real Madrid, o time titular do Real Madrid não tem um jogador espanhol. Se você for pegar... O City não tinha então, há mas 5 eu anos, sei, gente, mas veja bem, desde que esse cara seja melhor daquilo que você forma. Sim, o problema é que aqui no Brasil, claro, o problema é que aqui no Brasil você contrata o jogador e ele não é melhor daquele menino que está começando na base. Aí é gestão. Porque a gente está falando da Inglaterra, beleza, os caras levam os estrangeiros, eles levam os melhores do mundo. Agora eles estão levando o menino aqui do Palmeiras, o Estevão, que é o destaque. Financeiramente o Chelsea vai lá, comprou e vai levar ele. Baile do líder, já tivemos essa DR aqui sobre a qualidade do campeonato. Vamos para o baile do líder. Fortaleza hoje talvez não seja parâmetro, né? O Vasco, por exemplo, que é consenso aqui, é um time cheio de problemas, pegou o Fortaleza em casa e passou o carro. O Vasco parecia o City contra o Fortaleza. Mas vamos falar das duas coisas, a fragilidade do Fortaleza e a qualidade do Flamengo, que fez contra o Fortaleza aquilo que não conseguiu fazer contra o Tátira no meio da semana. Um time também fraco, ele teve dificuldade ontem, pegou o Fortaleza no Maracanã, já peço que a gente rode os melhores momentos, sem mais delongas, e passou o carro, né? Acelerou e fez 5-0 diante da sua torcida, e assim, com lances bonitos, jogando bem e assumindo a liderança do campeonato. Eu sei que assim, a fragilidade do Fortaleza assusta, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso e aproveitou. Aliás, é o time das goleadas no campeonato, né? 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Chega a 24 gols, o melhor ataque da competição. Olha o passe do Ortiz. É passe de, como o Júnior disse, né, na transmissão, passe de camisa 10, né? O Léo Ortiz, para mim, é disparado o melhor zagueiro do futebol brasileiro e já há mais de uma temporada. Agora, eu acho que o Flamengo de ontem... Olha o espaço, cara. Olha como o Fortaleza era presa fácil. E aí você pega um Gerson, com a qualidade no passe que tem, com aquele espaço, sem nenhuma pressão, jogadores de velocidade para fazer infiltração, assim, foi um completo baile. Agora, acho que diferente do que foi o jogo contra o Tátira, onde o Felipe Luiz bateu muito na tecla da questão do aproveitamento na frente do gol, mas eu acho que ontem o Flamengo foi além disso. Eu acho que não foi só o aproveitamento nas finalizações, que foi melhor, o gol do garoto do Everton, aí a batida também muito bem feita da entrada da área. Eu acho que não foi só o aproveitamento na frente do gol, não. Eu acho que o Flamengo, como conjunto, como a triangulação, troca de passes, movimentação muito intensa dos jogadores de frente, eu acho que o Flamengo foi melhor como um todo. Porque fica parecendo que contra o Tátira o Flamengo fez uma grande partida e só faltou a bola entrar. E não foi isso que faltou contra o Tátira. Faltou muito além do que só a questão da finalização. Porque quase que a bola do Tátira entrou. É isso. Ontem não. Ontem foi o Flamengo completo. E essa fome de fez 1, fez 2, fez 3, não parou. Substituiu, entrou as alterações, o time mantinha a mesma intensidade, a mesma rotação, a mesma movimentação. Cara, o Flamengo fez 5, a gente está vendo os melhores momentos, poderia ter feito 6, 7, assim, tranquilamente. Então, a questão do Flamengo é essa, que o Flamengo aplica uma goleada contra o Juventude. Até o Michael ontem guardou um golaço, o cruzamento do Varela, que é um jogador também que a gente vai olhar. Até o Michael, hein, Pedro Moreno? Porque é um jogador que costuma ser criticado pela torcida. A chapada que ele dá ontem entrou muito bem no jogo. Michael, Bruno Henrique foi bem ontem também. O Varela, o Varela é um jogador também muito criticado pela torcida do Flamengo. Tá jogando bem como lateral, às vezes que entra como volante. Acho que já passou essa fase da crítica ao Varela, né? Não sei não. Hoje o Varela tá jogando mais do que hoje. Não, é isso que eu tô falando. Hoje. Mas é um jogador que você pega toda a passagem do Varela pelo Flamengo. Sim, tô falando é um jogador hoje. Que vira e mexe, a torcida torce o nariz. Na era Felipe Luiz, o Varela se transformou e hoje tá muito bom. Inclusive, e quando precisa, joga improvisado do outro lado. Exato, inclusive ou de meia. Na lateral esquerda. Inclusive o GE trouxe a informação no sábado de que nessa semana deve ser renovado o contrato com o Varela. Já contei aqui algumas vezes, mas ninguém assiste sempre o programa, conto de novo. No começo do ano, o Boto e o Felipe Luiz chamaram o Varela para conversar e avisaram o Varela que queriam renovar o contrato com ele. O jogador se surpreendeu, falou, mas vocês gostam de mim? Sou tão criticado. É isso. Não, a gente adora, comissão técnica, né? E a gente vai dar muita força para você. E está acontecendo exatamente isso. Jogando de lateral direito, de esquerda, no meio. Hoje, o Wesley perdeu a posição para o Varela. Eu achei ele um jogador fundamental. O Wesley é um jogador de seleção brasileira hoje. Eu acho que hoje ele é banco do Varela no Flamengo. Acho não. Ele virou banco do Varela. Já avisou que a linha de defesa dele inteira...
É banco? Danilo é banco, Danilo é banco, o Wesley é banco. Não, mas o Varela é um jogador fundamental. Eu já achava isso. Eu tenho alguns amigos que são bem críticos ao Varela também, o Flamengo são bastante críticos. Eu falava, gente, mas ele é muito útil. Porque se precisa, ele joga de improvisado na outra lateral, ele joga de mim, mas quem faz tudo não faz nada. Pelo contrário, eu acho que ele ajuda muito, porque você pega um elenco que é um bom elenco, e você tem um jogador versátil que pode jogar em 3 funções, pô, eu renovava com ele já de olhos fechados. Só para completar com relação ao Flamengo, acho que o desafio do Felipe Luiz, e é o que ele tem sido cobrado constantemente nas coletivas, é exatamente um Flamengo regular. Porque a gente vê de um Flamengo que mete um 6-0 no Juventude e na sequência faz 2, 3 jogos ruins. Aí vai lá, massacra o Corinthians e aí na sequência faz mais 2, 3 jogos ruins. Aí 5-0 contra o Fortaleza. Qual vai ser? É que agora a sequência do Flamengo também é um Mundial, não é muito parâmetro, mas tanto para o Mundial, mas a sequência pós-Mundial é um Flamengo que seja um pouco mais regular. Porque, cara, se você, com esse time, com a qualidade que tem, com a diferença de elenco que o Flamengo tem para a maioria dos outros clubes do futebol brasileiro, se conseguir alcançar uma regularidade, é muito difícil a gente não imaginar o Flamengo brigando pelo título até o final. Acima do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras conseguiu igualar, tá próximo. Por isso que eu acho que, assim, tá bem próximo. Com certeza o Palmeiras vai entregar muita competição esse ano. O Palmeiras vai disputar todos os títulos, com certeza absoluta. Mas estou sentindo falta de mais jogo, assim, de mais jogo atraente do Palmeiras, que é assunto para daqui a pouquinho. O Wesley ficou no banco ontem, reserva, por isso que, assim, eu acho que o Varela ganhou a posição. O Wesley vai para a seleção hoje como reserva do Flamengo. E eu queria falar da campanha do Flamengo. O Flamengo é um time de 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Que é a derrota para o Cruzeiro, como visitante. Chama atenção o ataque. O Flamengo está muito descolado dos outros, com 24 gols. Ele é o único time que tem mais de 20 gols no campeonato, né? Que tem mais de 2 gols de média no campeonato, que é o time das goleadas. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Então, assim, é um time que está com uma volúpia ofensiva muito alta, muito alta. Não tomou gol em 8 dos 11 jogos, não é só na frente que se destaca, tem um setor defensivo também, está com a melhor defesa, está com o melhor ataque. E quando a bola chega no gol, o Rossi está pegando tudo. Tudo, inclusive pênalti, né, contra o Palmeiras na semana passada. Não ser vazado em 8 dos 11 jogos, eu acho que é muito significativo. E tem o artilheiro e craque da competição até aqui, que é o Arrascaeta. Que eu acho que é importante falar do planejamento do Flamengo para esse retorno do Arrascaeta esse ano, né? O Flamengo decide, no fim do ano passado, esticou a corda o quanto deu para vencer a Copa do Brasil. Aí decide fazer uma cirurgia no joelho de limpeza para que ele voltasse bem nesse ano. A gente está rodando aqui todos os gols do Arrascaeta no campeonato. E nem em todos os jogos ele jogou bem. Esse é o jogo contra o Vitória, ele não vinha bem. Aí ele fez um golaço. Contra o Grêmio, ele botou o jogo embaixo do braço, marcou 2 gols, 2 belíssimos gols, e foi uma exibição de gala do Arrascaeta. Os gols do Arrascaeta no campeonato não são gols normais. Eles são gols bonitos, cara. E é um jogador que o Felipe Luiz claramente adiantou no desenho do time. É isso que eu ia falar agora. Claramente adiantou. Com exceção desse gol contra o Grêmio, a gente vai ver, a maioria dos gols que o Arrascaeta faz são gols que ele tá ali ou na meia-lua ou já dentro da área. Ele tá jogando assim muito mais perto do gol e próximo ali de associação com jogadores, seja jogue Bruno Henrique, jogue o Pedro ou dos jogadores de lado. Agora, para isso você tem que ter um mecanismo do restante do time que entregue fisicamente para esse cara estar jogando, esse meia tá jogando mais próximo do gol. Como é, por exemplo, o Memphis no Corinthians, o próprio Garro também. Deixa eu ver o meu camisa 10. Como é que você está vendo o desempenho do Arrasca, Ricardo? Ele é um jogador que faz a diferença e ele, inteligentemente, ele joga muito próximo da área, né? Pelo menos essa temporada. Ele teve alguns momentos, eu acho que assim também com o Jorge Jesus, quando era um treinador, também de proximidade de área. O jogador com a característica dele, a gente fala de um meia atacante, né? Que ele arma o time quando ele tem essa condição de entrada da área, mas ele chega na área para finalizar. E acho que esse é uma característica muito importante do Arrascaeta essa temporada. O Felipe Luiz dá essa liberdade para ele, de uma função sem a bola, para ele poder ajudar, porque hoje todos os jogadores têm que ajudar dentro da característica dele. Lógico que ele não vai roubar a bola, não vai roubar o número de bolas que o Gerson, que qualquer volante do Flamengo, né, o Pulgar rouba, mas ele vai te entregar com a bola
aquilo que o time precisa, que é o poder de decisão, que é a qualidade técnica, que é colocar o companheiro em condições, que é chegar para finalizar. Tem algumas frases no futebol que mesmo com essa mudança de velocidade de jogo e tal, que nunca vão mudar. Meia que entra na área faz gol. Isso desde a escolinha do futebol é dito e vai ser sempre assim. O meio-campista que opta por entrar na área, e nem sempre eles gostam, né? Eu fui um meio-campista que, quando eu era jovem, eu tive vários treinadores que falavam: entra na área para fazer gol, entra na área para fazer gol. A gente sempre quer ter a bola no pé e sempre ficar na intermediária, porque quer jogar de frente. Quando você tem a iniciativa de entrar na área, você sempre vai ter uma condição e técnica de finalizar. Por que ele faz os gols bonitos, golaço? Porque ele tecnicamente é acima. Quando ele se depara com o goleiro ou com o zagueiro, o raciocínio dele é muito mais rápido do que muitas vezes quem está defendendo. Com um toque na bola, ele não precisa dar porrada. Ele simplesmente tira a bola do goleiro e ele consegue fazer o gol. Você vai ver ele chutando no peito do goleiro, em algum momento pode até ser uma bola de primeira, a bola vai, mas normalmente se ele pegar cara a cara, o goleiro vai sofrer, o zagueiro vai sofrer, como o Vitória, né? O Vitória, o zagueiro estava na frente dele, não foi? O que ele fez? Ele só deu um biquinho. Você fala, pô, o gol de bico também é bonito e também vale. Então, o gol que ele fez ontem, por exemplo, pô, o Léo Ortiz deu uma assistência para ele. Mas você viu a batida cruzada? Se é outro jogador que não tem a condição técnica, ou chuta no peito do goleiro, ou quer bater do lado onde o goleiro, vamos dizer assim, pode defender, que é o lado esquerdo. A partir do momento que você bate a bola cruzada, a reação do goleiro é mais difícil para qualquer goleiro. Então, assim, a diferença técnica dele e essa postura de posicionamento faz com que ele hoje seja o artilheiro do campeonato, o jogador de destaque que faz a diferença, né? Se você deixar ele no jogo do Corinthians, por exemplo, os volantes do Corinthians demoraram 30 minutos, 40 para perceber que ele estava jogando sozinho na intermediária. Foi o tempo que precisou para fazer os gols e para fazer a diferença no jogo. Ricardinho falou desse meia que circula a bola, aparece na área para finalizar, né? Saudades. Agora... Só uma coisa importante, desculpa, não, Pedro, só para pegar esse raciocínio em relação ao Arrascaeta, eu acho que o Felipe Luiz foi muito feliz, porque a gente fala, na ausência do Pedro, né, a gente fala de algumas... como é que vai resolver, né? Porque quando ele saiu lesionado, era então o melhor 9 do futebol brasileiro. Em nenhum momento a gente falou assim, nossa, o Flamengo está sofrendo a falta do Pedro. Claro que ele fez falta, né? O Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique, colocou uma outra forma do time atacar, mas essa tomada de decisão de trazer o Arrascaeta fisicamente bem para jogar mais próxima da área foi uma sacada de gênio. Se a gente fala assim, se é um outro técnico... A gente elogia o Felipe Luiz toda semana, mas se é um outro técnico, caramba, técnico estrangeiro, nossa, revolucionou a forma do Arrascaeta jogar. Porque ele estruturou muito bem a marcação do meio-campo com os volantes, seja o Everton Araújo, o Pulgar, o Gerson, né, que segue mais uma temporada muito boa. E a movimentação dos jogadores de lado. Então, o Arrascaeta ele não tem aquela necessidade de voltar recompondo toda hora. Então, ele se desgasta muito menos. Quando o Flamengo recupera a bola, que é muito rápido, na intermediária do campo de defesa, ele já está bem posicionado próximo da área para finalização ou para servir um companheiro. Ele tem jogado com muita liberdade. E quando ele não tem liberdade, ele encontra espaço, né? Ele é um jogador que encontra espaço. Fisicamente, ele está sobrando, então ele está marcando o gol de semana sim, semana também. E assim, falando ainda sobre essa questão da mudança de posicionamento do Arrascaeta, a gente está vendo aí a análise tática, como que ele se posiciona muito bem entre os dois zagueiros e o passe do Léo Ortiz, que é fantástico. Mas aí a gente vai ter que enaltecer também, mais uma vez, a qualidade que é o elenco do Flamengo. Porque você abrir mão do seu camisa 10 como meio armador para jogar mais na frente, o Felipe Luiz só consegue fazer isso porque os jogadores que ele tem no meio campo, na verdade, são armadores. Você pensa o Gerson jogando, olhando o jogo de frente, é um armador. De La Cruz, quando está à disposição, é um armador. O Léo Ortiz é um armador. O Pulgar tem uma qualidade do passe absurda. Então, assim, ele pode colocar o camisa 10 dele mais perto do gol, porque ele tem vários outros, entre aspas, camisas 10, que se pega essa bola no meio campo tem capacidade de conseguir armar o jogo. Se você for olhar elenco e equipes espalhadas pelo futebol brasileiro, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder pegar, vou pegar o meu meia, camisa 10 aqui, vou botar ele jogando mais perto do gol ali, porque eu tenho outros jogadores por trás para poder armar o jogo para mim. Não é todo mundo que tem consegue. Dificuldade. Ele tenta fazer isso com o Richard Rios, mas ele não consegue, porque o Martínez não consegue acelerar, não consegue. Ontem a gente estava debatendo no fechamento. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa aí reagindo a essa goleada do Flamengo que venceu, né, o Fortaleza 5-0.
foi um massacre, vamos dizer assim, né? Onde o Flamengo dominou do começo ao fim, né? E ainda conquistou a liderança do Brasileirão, né? Porque o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro fora de casa, né? Então, o Palmeiras de primeiro colocado desceu para quarto, né? Então, o Flamengo aí subiu a posição, continua aí líder do Brasileirão e agora vai focar no Mundial de Clubes. Mas antes disso, o Flamengo teve há poucos minutos aí o sorteio da Libertadores, onde o Flamengo tem um confronto aí contra o Internacional, um time brasileiro, né? Lembrando, o Flamengo vai decidir fora de casa, então o Flamengo precisa fazer o resultado logo no Maracanã, tá? Não pode deixar para decidir fora, porque aí pode se complicar. O Flamengo sabe que é um time difícil, o Internacional, mas não está vivendo um momento tão fácil, né? E o Flamengo está num momento bom. Porém, esse jogo só vai ser depois que voltar do Super Mundial de Clubes, então tudo isso pode mudar, né? O Flamengo pode crescer muito mais, né? Mas também pode meio que não ficar tão, vou dizer, tão concentrado, né? Mas acredito que a chance é que o Flamengo aumente seu nível, né? Com jogadores chegando, né? Contratações como o Jorginho e entre outros reforços que o Flamengo vai trazer nessa janela aí, né? Porque o Flamengo precisa reforçar aí muito. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Inscreva no canal e até o próximo vídeo.